Bom dia, eu sou a professora Andréia Friso e venho nessa manhã, a convite da CIPA, conversar um pouquinho com vocês, colaboradores, sobre o Setembro Amarelo, que é um mês de valorização à vida. É importante refletirmos, sobre a questão do suicídio, que é uma questão que permeia aí, o mês, esse mês, o Setembro Amarelo, porque o suicídio ele é um gesto de autodestruição, de realização de um desejo de morrer ou de dar fim à própria vida, conforme é descrito aí pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e ele é um ato, é um gesto cometido por pessoas de qualquer idade e em qualquer classe social. Ele vem, os comportamentos que muitas vezes estão relacionados a esse gesto começam desde pensamentos, planos ou tentativas, e dentre essas tentativas que se concretizam, ou não aí no ato de morrer. É importante essa reflexão porque a cada 40 segundos uma pessoa tenta o suicídio, e isso significa que ao longo de um ano no mundo em torno quase 1 milhão de pessoas cometem um ato, um gesto de autodestruição. Dentre os fatores que impedem, na verdade, uma detecção precoce e uma prevenção, aparece o estigma, os tabus e a falta de conhecimento. Por isso, não há dúvida que falar é a melhor solução. E esse é o objetivo, essa é a intencionalidade que a CIPA tem nesse momento, quando leva até vocês dados e informações para que a gente possa compreender o que é o suicídio e as principais características, os principais sentimentos, pensamentos, comportamentos, assim como os principais fatores de proteção. É importante então falar, realmente deixar de lado os nossos tabus, o tabu de que sobre o suicídio não se deve falar, pelo contrário. Os estudos revelam que quanto mais se fala, quanto maior o nosso conhecimento sobre, melhor preparados estamos para detectar precocemente e auxiliar, ajudar aqueles que pensam ou que se sentem aí muitas vezes angustiados, desamparados, desesperados e que pensam no suicídio como uma possibilidade, como algo possível para a sua existência. Então, ouvir sempre vai ser a melhor atitude e conversaremos um pouco então sobre isso nessa manhã. E como dito, informar com certeza é a melhor estratégia. Então vamos lá, A nível de informação, alguns dados, uma atenção especial pode ser dada a alguns fatores, e fatores que podem, muitas vezes estarem envolvidos aí numa detecção precoce de fatores de risco aí do suicídio. Dentre esses fatores, a tentativa prévia de suicídio, ou seja, pessoas que já tentaram em outros momentos, fizeram em outros momentos gestos de autodestruição, histórico familiar e genético, eventos adversos na infância e na adolescência, faixas etárias, apesar de ser um comportamento que pode aparecer em qualquer faixa etária, comumente ou é mais comum o aparecimento desse comportamento, a presença desse comportamento em jovens e idosos. Outros fatores que podem são considerados de risco: doença mental ou doenças clínicas,
e a questão da desesperança, do desespero, do desamparo e da impulsividade. Então, são fatores de risco que nós precisamos estar atentos, como bons ouvintes aí, diante das pessoas que nos cercam. Os dados mostram que numa sala de 30 pessoas, pelo menos 5 já pensaram em algum momento num gesto de autodestruição. Quando a gente pensa então em doenças, especialmente na doença mental, é importante saber que o suicídio resulta de uma crise de duração maior ou menor e que sempre vai variar de pessoa a pessoa. É comum, mas não é uma regra, e é importante a gente entender isso, a presença dos transtornos mentais, ou seja, é comum, que seja associado muitas vezes esse ato, especialmente a uma depressão, a uma dependência química de álcool e drogas, a esquizofrenia, mas não é uma regra, que ou seja, obrigatoriamente tem que haver um transtorno mental para que haja aí um risco ou um pensamento, de autodestruição. Então, seja qual for o transtorno ou a sua gravidade, as pessoas correm menos riscos de se matar quando elas aceitam a ajuda. Então, como promover a saúde mental? Quais são os fatores promotores, protetivos, protetores que nós devemos cuidar, para que cada um de nós tenha saúde mental e para promover também a saúde mental das pessoas que estão ao nosso redor. A Associação Brasileira de Psiquiatria, em uma das suas cartilhas, traz alguns fatores protetivos. Falarei de alguns deles, para que a gente faça uma reflexão nessa manhã. O primeiro fator, um dos fatores citados, é o cuidado com a autoestima, Então, o quanto uma boa autoestima, uma autoestima elevada, ela está associada, a um fator, ela é um fator de proteção aí para um comportamento autodestrutivo. Outro fator protetivo é o bom suporte familiar. Então, como é importante trabalhar para que tenhamos esse bom suporte familiar e sejamos também, quer dizer, para a nossa família aí, um fator de proteção. A capacidade que cada um de nós tem de uma adaptação positiva, O que é isso? Esse é um bom momento para a gente falar de uma adaptação positiva, Estamos passando aí por um momento pandêmico e o quanto, frente às limitações e às restrições desse momento, podemos lançar mão de diversas estratégias, estratégias muitas vezes mais positivas ou não tão positivas. Então, quanto maior for a nossa capacidade de uma adaptação positiva, de resolução de problemas diante das situações adversas, evidentemente isso é um fator de proteção, Estarmos aí, a Associação Brasileira fala da questão do trabalho, do emprego. Então, uma pessoa que está trabalhando, que está empregada, ela também tem um menor risco de cometer aí um gesto de autodestruição. Assim como laços sociais bem estabelecidos com os nossos amigos, com a nossa família, favorecem também a nossa proteção. Também é dito aqui sobre a frequência das atividades religiosas. Então, ter uma crença, participar de atividades religiosas, o quanto isso vem sendo documentado aí, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e muitos outros autores como
um fator importantíssimo para o desenvolvimento humano, né? A questão da religiosidade, da espiritualidade. E por fim, né, eu vou falar de um fator que é o sentido existencial, né? O quanto é importante que cada um de nós tenhamos, né, um sentido para a nossa existência, um para que viver, né? Então, pensar nisso, encontrar, né, os nossos sentidos, o nosso para quê, e auxiliar as pessoas, né, que estão ao nosso redor a buscar também esse sentido, a encontrar um sentido para a sua existência, é algo muito importante e protetivo, né? Então, tem algo que você possa fazer, né, para ajudar alguém? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar ou para ajudar as pessoas que em algum momento tiveram ou tenham um pensamento aí autodestrutivo? É óbvio que tem, né? Primeira coisa, precisamos lembrar, né, e reconhecer que o maior número de suicídios ele vem sendo registrado em jovens da faixa de 15 a 25 anos. Os estudos mostram que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. E como é que eles podem ser prevenidos, né? Sem dúvida, né, o importante é que você esteja preparado para ouvir, né, para respeitar o momento do outro, né, para ouvir sem críticas, sem dar conselhos, mas na verdade para acolher, né, a dor do outro. Esse é o primeiro ponto importante, né, para ajudar alguém que está, né, vivendo ou tendo aí pensamentos de autodestruição. Outra forma de ajudar, né, ou de se ajudar, é lembrar que você pode então, né, caso você esteja pensando, né, ou tendo em alguns momentos pensamentos de autodestruição, né, lembre-se que você pode ser ouvido, né, que você pode falar sobre isso, né? Seja com sua família, seja com seus amigos, ou seja com pessoas que estão disponíveis para ouvir, né? Aparece aí para vocês, né, alguns serviços onde vocês podem buscar ajuda, né? Os serviços de saúde, as unidades básicas, o CAPES, os serviços de emergência, o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que pode ser acionado pelo 188 e tem uma ligação gratuita. E disponibilizamos aqui para os colaboradores o plantão psicológico aqui na Clínica Psicológica da Unifadra. Ele vem sendo oferecido numa modalidade online, né, para vocês, colaboradores, e para agendar, né, um horário, basta ligar no ramal 9019, né, e deixar aí os seus dados, os dados que são necessários para o agendamento de uma sessão, de um acolhimento aí no plantão psicológico. Tá? Tudo isso, né? Então, sem dúvida, né? Eu vou repetir aquilo que foi dito lá no comecinho do nosso encontro. Falar é a melhor solução, então fale, né, dos seus sentimentos, fale do que você está pensando. Ouvir é a melhor atitude, então se você estiver na posição do amigo, né, do colega, do familiar, né, que recebeu aí, né, por parte de alguém muito querido, né, uma fala de desesperança, desamparo, né, ouça, né, essa é a melhor atitude, né, e informar sempre vai ser a melhor estratégia, né? Então se informe, né, busque ajuda de pessoas que podem ajudá-lo nesse momento de dor, de sofrimento, ou se você é aquele que foi procurado para ajudar, busque informações, né, ajude o seu colega, o seu amigo a encontrar formas, saídas, possibilidades para se cuidar. Fecho
com uma frase de uma grande, né, estudiosa dessa área no Brasil atualmente, psicóloga e suicidóloga, né? A Karina Fukumitsu. Ela tem uma frase simples, mas é importantíssima nesse momento, né? Ela diz pra gente que se tem vida, tem jeito, né? Então, que vocês possam ficar aí, né, com essa mensagem da Karina e com essas reflexões no dia a dia aí de vocês. Um grande abraço, um bom Setembro Amarelo, e que ele seja só o início de uma reflexão, mas que seja algo permanente, um cuidado permanente com a saúde de vocês e a saúde dos demais colegas ao longo de todo o ano.